Se sentes que o tempo nunca chega, que o dia a dia é um turbilhão e que por muito que faças os resultados não são o que esperas, então estás no sítio certo. Eu sou a Alexandra Guimarães e este é o podcast Se Queres Esgravata. Aqui vou ajudar-te a sair do impasse, a tomar decisões, a transformar a incerteza em ação para poderes avançar com confiança. Não só nos teus negócios, mas também na tua carreira e na tua vida. Vamos começar? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Se Queres Esgravata. E para quem não viu o primeiro, é onde eu conto um pouco da minha história, como é que eu cheguei aqui, quem é Alexandra Guimarães. Hoje nós vamos falar sobre trocar o eu sei por eu faço, o poder da ação. E por isso é que eu desafio a ir a ver o primeiro, porque é que nós chegamos aqui. A verdade é que quantas vezes tu já pensaste em fazer algo que deverias, que sabes que precisas de fazer e mesmo assim não fazes? Então, neste episódio de hoje, aquilo que nós vamos explorar é exatamente isso. Apesar de nós sabermos o que temos que fazer, porque é que, raio, por que razão nós não agimos? Porque mais do que o conhecimento, é a ação que transforma a nossa vida. Então, quantas vezes, se tu olhares à tua volta, na tua vida, e ainda mesmo esta semana, se tu estás a falar com alguém e mais do que tu para ti próprio sentires que devias fazer algo e não fazes, o engraçado é que quando a gente dá, sei lá, uma segunda vez, uma falha ou um erro e aquilo volta a acontecer e alguém nos diz assim, alguém próximo, não é? Pode ser pai, mãe, o marido, a mulher, um colega de trabalho, um amigo, e te dizer assim, tu não achas que deverias fazer isto ou aquilo? A tal coisa. E o que é que nós respondemos? Pensem lá comigo. Eu sei, tens razão. A quantidade de vezes que nós respondemos a nós mesmos, eu sei, tens razão. Então, se nós sabemos quais são as razões fundamentais que nos levam a não agir, e gente, são várias. E se nós não estivermos atentos a estas razões, nós continuamos a procrastinar. Sabem este palavrão que hoje está tanto na moda? Este palavrão quer dizer o quê? Eu saber o que tenho que fazer e ainda assim não faço. Isto aqui é procrastinar, não é? Mas há razões, e são várias. Agora, aquilo que é mais importante é tu perceberes que essa situação que tu precisas de mudar, há quanto tempo andas a marinar, a adiá-la e não tomas uma ação? Recorrentemente acontece muito destes desabafos, sobretudo nos clientes com quem eu trabalho, que é, e Alexandre, eu para conseguir esta situação, este feito, demorou-me tanto tempo. Na realidade, isto é uma falsa observação ou um facto que não é real, ou seja, um mito. Porque a realidade é, a partir do momento que tu dás o primeiro passo, que tu fazes, demora pouco. Ou demora um tempo relativo. Quando tu não dás esse passo e está na tua cabeça, a noção que nós temos é que demorei tanto tempo a conseguir aquilo. Ai, parabéns! Fogo, tu conseguiste, tu fizeste. Ai, mas demorei tanto tempo. Não é verdade. O tempo conta a partir do momento em que tu começas a fazer. Não é quando tu sabes ou achas que sabes. É quando tu dás o primeiro passo, aí conta o tempo. E aí, se tu fores analisar, e eu gostava que tu te focasses nisso esta semana,
todas as coisas que tu atingiste, a partir do momento em que deste o primeiro passo, vê lá quanto tempo demoraram a se concretizar. Só que isto que vamos dizendo a nós mesmos todos os dias é que marca muitas vezes a inércia. Porquê? Porque eu estou a dizer à minha mente, mas eu não estou a fazer. Então, razões fundamentais que levam as pessoas a continuarem sem agir, uma delas, desde logo à cabeça, é o medo do fracasso. E se eu fizer e der errado? Este é, sem dúvida, um dos maiores fatores que limita as pessoas à ação. Sabem que devem fazer, mas não fazem porque se está errado. E se dá errado? Então, para tu saíres daqui, isto é muito simples. Tu tens que aceitar que os erros e as falhas é que nos levam a chegar lá. A primeira vez que a gente faz uma coisa é sempre má. Não é? E agora imagina quando tu a fazes e fazes bem. Já é incrível, tá? Mas a primeira vez que a gente faz uma coisa, por amor de Deus, não é? É infimamente menos ou menor do que a centésima vez que a gente faz. E aqui nós podemos pensar num exemplo muito claro, que é, lembrem-se da primeira vez que agarraram no carro e vão conduzir ainda com o instrutor ao lado. E trememos, cheios de medo, metemos aquilo tudo a medo, o carro solabanca, quer dizer, acontecem aqueles percalços todos, não é? A primeira vez. Aí à 25ª, ou sei lá, lição, a gente já está super mais fluente. E quando nós começamos a conduzir, a primeira vez sozinhos, já com a carta na mão, não é igual à forma como tu conduzes hoje, ou seja, a milésima vez que a gente vai fazer determinado tipo de ação é incrivelmente melhor do que a primeira vez. Mas tem que existir a primeira. Então, este medo de vencer o fracasso, ele tem que ser muito claro para ti na tua mente, que é à custa dos erros que a gente aprende. Não há outra forma. Aliás, não há erros nem falhas. É o percurso normal da aprendizagem. Está bem? Então, o que tu tenhas que fazer, pensa primeiro o que realmente queres atingir e vai para o papel. Dá hoje um primeiro passo. O outro, ou uma das segundas razões mais fortes, é essa a falta da clareza. Por isso é que é importante eu sair da cabeça e ir para o papel. Eu sei que eu tenho o que fazer, mas eu não sei como começar. Ora, se eu não sei como começar, eu nunca vou dar o primeiro passo. Então, esta falta de clareza, como é que se vence? É sair da tua cabeça e ir para o papel. Grandes pessoas têm grandes ideias, grandes projetos. E depois veem os outros a passarem-lhes à frente. Aliás, essa é uma das razões, por exemplo, que os clientes me procuram. Porque eu, como sabem, ou para quem não sabe, eu apresento-me, eu sou Master Business Coach, portanto, eu ajudo as pessoas a desenvolver os seus negócios e as suas carreiras, né? A progressão. E muitas vezes os clientes, quando vêm ter comigo, é com este sentimento de Alexandre, eu tenho muitas competências, eu sei que eu sou válido, eu sei que eu sei muito desta área e vejo os outros a passarem-me à frente. Entendem? É isto. Porque provavelmente há passos que não estão a dar. Provavelmente as ideias, os projetos, as contribuições que seriam diferenciadoras estão na cabeça. Então, para eu ganhar clareza do meu caminho, eu tenho que sair da cabeça, põe no papel. Porque quando a gente vai para o papel, a facilidade é que eu começo a perceber que tenho o recurso A, falta-me o B, preciso daquela pessoa, preciso de ajuda aqui, ou eu até já tenho tudo. Porque quando nós vamos para o papel, simplificamos tudo e as coisas acontecem. Terceira razão, tão ou mais importante do que as outras duas, porque nos leva à inatividade, a não agir apesar do saber. Conforto. O conforto é tramado, gente, porque o conforto, sabem, dá-nos e contribui para a inércia total. Porque o que é que a nossa mente interpreta ou já sabe, não é? Portanto, se eu já faço esta coisa desta forma, estou assim, eu já tenho este resultado QB,
eu não tenho esforço, eu não tenho exigências. E quando nós damos o primeiro passo, a ação exige esforço. É logo isto que nos vem à cabeça. Portanto, para eu alterar vá lá, esta forma que me limita de estar agarrado ao meu confortozinho, reparem que há uma coisa que vocês vão perceber ao longo dos episódios. Há uma coisa que eu detesto, e digo aqui publicamente: inhos. Quando nós falamos, e sempre que eu falar um inho, é mesmo de ironia, ok? Porque inho é uma coisa pequenina e nós temos que nos habituar a atingir resultados grandes. A excelência não vem de inhos, vem de grandes coisas, vem de grandes ações. Então, eu sempre tive, e fruto da minha experiência profissional, foco e orientação. E o trabalho todo que nós desenvolvemos e toda a formação que eu tive é sempre para a excelência, para o grande. Então, quando eu estou no meu conforto, eu gosto de caracterizar o conforto por confortozinho, que é para as pessoas perceberem que pode haver um confortozão. Pode ser ainda maior, pode ser mais conquistas, mais prazeroso, mais ganhos, uma qualidade de vida superior. Então, para eu sair desta, vá lá, desta fasquia do inho, do confortozinho, eu tenho que visualizar o que é que concluir ou atingir aquela coisa que eu tanto quero ou tanto preciso, ou deveria, muitas vezes é mesmo eu deveria, me vai trazer. O que é que eu vou ganhar? Quem mais vai ganhar com isso? Está bem? Porque a espera do momento ideal, a espera de que algo aconteça, à espera de. Vocês podem ficar mesmo sentados, porque isso nunca vai acontecer. Daí o se queres a gravata. Vai por ti. Depois, uma das outras razões, e esta então para determinado tipo de perfis, oh meu Deus, perfeccionismo. Porque se não for perfeito, não adianta tentar. Olha, a primeira vez que a gente faz uma coisa, vai aprender com essa coisa. Hoje aqui, já não é o primeiro episódio, mas garantidamente, se calhar lá para o fim, vai ser muito melhor do que estes iniciais. Porque nós temos mais experiência, temos mais estaleca, como diz na gíria, não é? Vamos aprendendo, vamos reformulando, vamos percebendo que competências, que características, que recursos eu preciso para andar para a frente. Então, se tu estás à espera do momento perfeito ou és daquelas pessoas que és perfeccionista, devo-te dizer que vives numa ilusão errada da vida e do tempo. Porque perfeccionismo não existe, não é? A perfeição não existe, é uma ilusão. Então, como é que eu me trago para o suficientemente bom? Baixa a fasquia. Agarra numa checklist. Se tu cumpris aquela checklist, arranca e faz, já está bom. E depois no caminho tu vais melhorando. Porque senão tu corres o risco de nunca dares o primeiro passo e de nunca concluires e veres os outros passarem-te à frente de si. Outra razão fundamental, a falta de motivação. E essa é uma das questões que eu tenho muito nas minhas redes sociais diariamente. Alexandra, fala-me do seu segredo. Como é que é possível estar todos os dias motivada? Como é que vai para fazer exercício físico dessa forma? Como é que ganha motivação? Gente, motivação é mesmo, se vocês te comporem a palavra, motivo para ação, não é? Isto não é novidade nenhuma que eu vos trago. Motivo para ação. Vocês têm que ter esse impulso, criá-lo. Mas não se trata de motivação, trata-se de disciplina. Então, para eu me disciplinar a fazer, a focar-me em soluções, a esgravatar para conseguir, eu tenho que utilizar uma técnica muito importante que é visualizar. Visualizar o que eu quero atingir. O meu porquê tem que estar lá muito evidente, muito forte. Qual é a razão fundamental porque eu quero atingir isto? Porque se isso não acontecer, é mais do mesmo. O gostaria de. Sabe o que é que o gostaria de diz à nossa mente? Ou sempre que alguém te der um. Olha, estás interessado, não é? Estou interessado, gostaria. O interessado e o gostaria são iguais. Querem dizer o quê? Desde que eu tenha, ou desde que eu não tenha que fazer nada, perdão. Desde que eu não tenha que fazer nada. Queres?
Queres? Esgravata. Vai por ti. Mostra. Dá o primeiro passo e aí tu vais ver como tudo começa a acontecer. É assim que todas as pessoas de sucesso chegam lá. É assim que se vencem provas. É assim que se atingem prémios. É assim que se ganha mais dinheiro. É assim que se compra uma casa. É assim que se constrói uma família. É a dar o primeiro passo. Outra razão muito forte, e reparem que já vamos aqui, esta é a sexta razão, né? Por isso é que nós não damos passos. É a autossabotagem. E isto é muito forte. E tem muito a ver com aquilo que vocês dizem a vocês todos os dias. Ou, pelo menos, nestas situações de, de decisão. Que é, eu não sou bom o suficiente. Isto é uma grande, ou das maiores, autossabotagens. Eu não sou bom o suficiente, ou ainda não estou preparado o suficiente, ou ainda, ainda não estou no ponto. Sei lá, há tantas formas de dizer isto, mas que querem todas dizer o mesmo. Eu não me sinto bom o suficiente para. E esta falta de confiança é que gera um grande boicote inconsciente e que te leva a não dar o seu primeiro passo. Tu vais saber se és bom o suficiente quando tu começares a fazer. E com a prática, fazes hoje, fazes amanhã, fazes depois, aí sim tu vais te tornar, não é bom o suficiente, é excelente. Porque é que eu tenho que ser mediano, podendo ser excelente? E depois, aliado à autossabotagem, a sobrecarga mental. Sétima razão, sobrecarga mental. Tenho tanta coisa para fazer, não tenho tempo, não dá para começar agora. Esta é uma das grandes desculpas para, por exemplo, as pessoas não cuidarem de si do ponto de vista da saúde, do exercício físico e de outros hábitos que deveriam ter. É mesmo esta. Acharem que não têm tempo para cuidar deles porque têm sempre muita coisa. Esta sobrecarga mental resolve-se muito simples. Sabe qual é o maior truque? É agarra numa e começa hoje. Começa hoje e faz hoje. Trocar o eu sei por eu faço é muito simples. É o desafio que eu vos trago hoje. É, pensa na tua vida e naquela coisa que tu precisas hoje de decidir e tomar uma ação. Essa toma hoje mesmo. Quando desligares deste podcast, toma hoje mesmo essa ação. Dá hoje um primeiro passo. E pode ser uma coisa pequena. Sabem porquê? Porque de coisas pequenas em pequenas eu chego lá. É um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. Eu chego lá. É assim que nós atingimos grandes feitos. É uma coisa de cada vez. Está bem? Não olhem para o final, para o grande objetivo, para a grande causa que vocês querem atingir. É que passo hoje eu posso dar. Eu posso partilhar convosco o exemplo de uma cliente minha. Precisava muito de dominar o inglês. Mas a situação do eu sei, Alexandra, tens toda a razão, porque ela precisava de dominar o inglês, não só pela função, mas pelo cargo que ela queria assumir na progressão da carreira. E o inglês era condição sine qua non. E inscrevia-se em cursos, não ia até ao fim, montes de estratégias que não aplicava, e sempre que alguém lhe dizia ou lhe avivava, ela dizia sempre a mesma coisa. Eu sei, pois tenho que começar, eu sei, tenho que começar. Até que decidiu dar o primeiro passo. E sabem qual foi o primeiro passo? 15 minutos a ver vídeos em inglês, legendados em inglês. Ao fim de meio ano, essa minha cliente estava mais do que apta a dominar conversação e não só conversação, escrita também. Porque deu um primeiro passo e não foi uma coisa gigante. Foram 15 minutos por dia. É evidente que quando nós temos que dar esse primeiro passo ou vamos para a ação, dá medo e dá muitas outras emoções e sentimentos. E o acharmos que é difícil é perfeitamente comum e normal. Bem-vindo ao clube. Só que sabes o que é difícil? Tudo. Tudo na vida é difícil.
Então, escolhe um. Escolhe um difícil e começa. Porque eu quero-te falar da estratégia de nós vencermos o difícil. Imagina um campo de futebol todo verde, não é? E lá no fundo do campo de futebol tens, vá lá, uma linha azul. O campo todo verde é o difícil. Porque quando eu não fiz nunca aquilo e não dei ainda o primeiro passo, é o que eu tenho na minha cabeça, não é? Tudo difícil. Portanto, o campo todo de futebol verde é o difícil. É a nossa área, imaginando, é a nossa área do difícil. E o fácil está lá tão longe que se eu estiver atrás da bancada norte, eu não vejo a outra linha do sul, não é? É isto que nós temos na vida. Se tu venceres, dás o primeiro passo e vais para lá de uma coisa que se chama a barreira da frustração, ou seja, passas aquela primeira barreira, tu andas mais um bocadinho. No dia a seguir, dás o outro passo, fazes a outra ação massiva que precisas. Vences mais uma barreira da frustração. Tu vais empurrando a barreira da frustração cada vez mais para a frente, que imagina, já passaste o meio campo. Então o meio campo já é todo azul e já só tens meio campo de difícil, não é? Mas à medida que tu vais avançando e empurrando cada passo que tu dás a mais, essa barreira da frustração para a frente, o campo todo torna-se azul. Ou seja, eu digo azul, azul do céu, azul celeste. O campo todo torna-se azul e aquilo que era difícil, ou antes de iniciar, extremamente difícil, torna-se fácil até ser facílimo. Esta é que é a diferença. A primeira vez versus a centésima. Portanto, meus amigos, tudo é difícil, escolha um, vence a barreira da frustração e vais perceber o quão fácil era. Então hoje o meu desafio para ti é este. Porque sem intenção, sem ação, não há resultado para a nossa vida. Se queres gravata, passa por isto. Vai tu, faz tu. Escolhe uma ação que tu precisas de fazer e dá hoje o primeiro passo. E na próxima semana eu gostava que tu pensasses, olhasses para trás e que pensasses e me dissesses o que sentiste e qual foi o resultado de teres dado esse primeiro passo. E chegamos ao fim de mais um episódio. Mas o teu caminho para a ação começa agora. Pensa numa coisa que aprendeste hoje e aplica já. Entretanto, subscreve o podcast e partilha com alguém que também precise de inspiração, de muito desafio e motivação. Encontramo-nos no próximo episódio e até lá, continua a esgravatar o teu caminho para o sucesso.